Bom dia, no caso aqui é dia. Eu tava pensando esses tempos atrás, na verdade eu estava pensando ontem à noite. O tanto que é complicado, porque as pessoas começaram muito a romantizar a solidão, começaram a romantizar não só a solidão, né, mas assim, o fato de que para você conquistar algo na sua vida, você tem que ser uma pessoa que é uma pessoa solitária, né? Que nem aquela frase que o pessoal fala que o topo é solitário, para chegar ao topo é sozinho. E em certa parte eu concordo e discordo. A parte de que eu concordo é que realmente tudo que você faz sozinho, realmente. Não, você não faz nada com ninguém de fato. Todo mundo, todo mundo faz um pouco e é que nem um relógio. O relógio funciona por inteiro, mas cada engrenagem faz sua parte. Então todo mundo faz sozinho. Mas morre aí, sabe? Morre aí. Eu acho que é muito interessante a gente fazer uma reflexão a respeito disso, porque esse pensamento acaba afetando demais a nossa vida. Eu fui dormir pensando nisso, eu fiquei até com certa raiva. Porque para pra pensar, isso afeta a todo mundo que escuta. Você não pode colocar isso como se fosse a realidade para todo mundo, sabe? De que só sendo solitário, assim, só sendo aquela pessoa que abdica das amizades pra conquistar sua. Cara, isso não é uma realidade para todo mundo. Talvez seja realidade para um atleta profissional, né? Que já tá ali um pouco mais estabelecido e quer chegar no topo do topo. Mas e por um CLT que nem eu que tô indo trabalhar agora? Será que isso aí realmente é uma regra? E eu digo que não. Tudo começa com a nossa própria biologia. Nós, seres humanos, somos animais sociáveis. A gente não nasceu pra viver fora do conjunto. A gente gosta de estar perto do outro. E quando a gente não tá próximo um do outro, a gente fica até depressivo, fica triste. A gente fica mal. Nossa, a sujeira. Eita. Quando a gente não tá próximo do outro, a gente fica depressivo, a gente fica mal, a gente fica ruim. A gente não nasceu pra estar separado, sabe? E quando eu falo de não estar próximo, todo mundo já percebeu, e isso que eu vou falar agora, todo mundo já sabe, mas nos últimos anos, não só essa cultura empresarial que mostrou ser assim, sabe? Eu vejo também que eu não sei se foi porque eu mudei do interior pra cidade grande e eu acabei perdendo essa visão, mas me aparenta que não tem mais aquele relacionamento familiar, sabe? Por exemplo, esses dias eu vi uma foto de um cara que eu conheci jogando, tal, adicionei ele lá, conversei, cara, gente boa pra caramba. E eu fui. Ele postou uma foto de uma mesa. Ele postou uma foto de uma mesa relativamente grande. Um monte de gente, comida assim na mesa e tal. E não parecia ser uma família de gente rica, não, sabe? Parecia uma família humilde. Com comida assim e tal. E criança, e idoso, e adulto. Eu falei, pô, esse cara tá bem. Na legenda tava bem assim, queria estar aí com vocês. Pô, ou seja, o cara, não sei, eu não perguntei, mas quem sabe ele pode estar em outro estado trabalhando ou algo do tipo, eu não sei. Né? A gente tem que acabar com isso, sabe? Antes que seja tarde demais, porque a gente tá só no começo dessa questão de cara, isso não é bom em nenhum ponto, nem um ponto, não tem nenhuma forma que isso seja bom. Porque às vezes você vai lutar, você vai chegar num ponto que talvez não seja o auge, mas que vai ser seu limite. Porque todo mundo acha que vai chegar no topo. Todo mundo pensa, mas se todo mundo parar pra refletir que o topo mesmo, do topo, não vai estar todo mundo.
né? E que você tá se matando para chegar lá. Se eu não pensar isso, a gente vai começar a desacelerar um pouco mais. Vai começar a voltar a valorizar mais o que tem que ser valorizado. Não é a empresa que você tá que você super tem que valorizar. Que a empresa que você tá pode querer fazer um corte de gasto e te mandar embora num instante. Aquela empresa que fala que não somos uma empresa, somos uma família. Sabe, essas assim que você tem que se preocupar mais ainda. Isso serve para qualquer empresa. Claro, eu faço meu trabalho bem feito, eu prezo por algo bem feito, independentemente de onde eu esteja. E é por isso que eu sempre tenho a confiança dos outros. Eu sempre demonstro fazer as coisas bem feito. E não vai ser diferente. Mas eu queria muito, sabe, queria muito voltar a ver esse tipo de coisa. Tava inclusive comigo. Minha família basicamente são 3 pessoas que moram lá em casa, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Pai eu não tenho, meu pai faleceu há muito tempo. Minha mãe é solteira há muito tempo. E a gente vive aquela vida assim de só trabalha. A gente ganha mais dinheiro do que a gente ganhava quando a gente estava no interior. E a gente vive basicamente da mesma forma. Às vezes a gente come as mesmas coisas que a gente comia. A gente tá, basicamente parece que a gente tá na mesma condição, a gente estagnou, parece. E a gente tá com mais dívida, ou seja, a gente tá pior. A gente ganhava menos, mas a gente não tinha tanta dívida. E a gente tá sem amizade também, a gente não tem nossas amizades. Porque a gente tá trabalhando tanto, tá focando tanto em outras coisas, tá criando tantos problemas mentais, de saúde mental pra gente, a gente tá perdendo as amizades, a gente não tá conseguindo ter as amizades. E isso é um reflexo dessa situação, sabe? E, claro, eu não tô querendo falar que a culpa é exclusivamente de você acreditar que não ter amizades vai te tornar uma pessoa de sucesso. Não, tem vários motivos. Mas dá pra entender a linha de raciocínio de onde eu quis chegar. Eu realmente sou aquela pessoa que gostaria muito de futuramente ter uma família, sabe? Uma família grande, uma família bonita. Claro, esse aí é o desejo de... Já foi o desejo de muita gente. Hoje em dia parece que as pessoas querem o contrário. Não querem família, não querem nada. Não, mas eu quero. Eu quero. Mas como? Primeiro que eu não tenho nem amizade, eu não sabe. Não vou conhecer pretendentes. Segundo que eu não consigo ter uma visão de futuro plausível. Não consigo ter uma visão de futuro ao qual não seja deturpada, não seja aquele caos, aquela bagunça que está se tornando. Eu vou dar um outro exemplo, como as coisas estão mudando drasticamente. Me fala, sei lá, uma última música hit nível Billie Jean que teve nos últimos anos. Me fala um jogo de videogame nível Fortnite que teve nos últimos anos aí. Ou, sei lá, Free Fire. Ou me fala uma série nível Game of Thrones que teve nos últimos anos. Me fala, não sei, cara, um desenho animado, um ator de TV famoso, não seja das antigas, que tem aparecido nos últimos anos. Muito dificilmente vai achar, muito dificilmente, sabe? Parece que as coisas estão se padronizando, uma hegemonia, tá tudo igual. Hegemonia é isso, né? Mas enfim, como eu não quero trazer só coisas negativas, eu vou trazer o 0,1% de pensamento que eu tenho sobre as coisas. É como diz aquela frase, né? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem homens fracos. A gente está passando por uns tempos difíceis, né? Então talvez nós nos tornemos os homens fortes e mulheres fortes. Então, apesar de que assim, claro, tem um outro lado. Você pode só se tornar uma pessoa doente mental, com um problema de saúde mental, em vez de ser uma pessoa forte. Isso aí também eu acho que é o que aconteceu comigo. Mas, em compensação, tornar uma pessoa mais crítica, mais
que realmente reflete sobre as coisas, sabe? Que tenta compreender. E quando você tenta compreender as coisas, você começa a tomar decisões melhores. Às vezes tem coisas que você não vai ter como mudar nada. Às vezes são coisas sobre até sobre você mesmo, sabe? Não é só sobre coisas, não é só coisas sobre terceiros. Mas você acaba entendendo melhor as coisas. E quando não entende, é bom aceitar. Às vezes a gente não precisa entender tudo também, tá? Tenha um ótimo dia aí e que Deus reconforte você e sua família. Tchau.